Namastê, eu sou Cristiana Ferreira, eu sou instrutora de yoga, de meditação, sou também psicóloga. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre a filosofia do yoga. E eu já tenho um primeiro vídeo aqui no canal falando sobre os yamas, que é o primeiro passo do yoga, certo? Que história é essa de primeiro passo, Cris? Deixa eu contextualizar então um pouquinho. No yoga tem 8 passos para alcançar o samadhi, que é a iluminação, certo? Que seria o após a meditação, os resultados da meditação, porque tem a tentativa de meditar, a persistência em meditar, até você concluir até você atingir aquele estado meditativo. Então, esses 8 passos do yoga, eles têm como objetivo te levar a essa meditação completa, assim podemos chamar, certo? Então eu estou fazendo essa série sobre a filosofia do yoga, que é um pouquinho mais longa, com o objetivo de apresentar passo por passo do yoga. No primeiro vídeo eu falei sobre os yamas, é a minha relação comigo mesma que influencia a relação com o outro. Então, por exemplo, né, se você voltar lá, se você assistir esse vídeo e ainda não viu, dá uma conferida depois, mas dando um exemplo. O ahimsa, que é não mentir. Se eu não minto, né, para mim, eu também não vou querer mentir para o outro, sabe? Vou ter uma relação melhor com o outro, automaticamente uma relação melhor comigo. Então, é uma relação com o outro, mas também é de dentro para fora. Esses princípios éticos que é o primeiro passo, primeiro e segundo passo, né? Os yamas, que foi o primeiro vídeo. Agora a gente vai conhecer também o segundo passo, que são os niyamas, que também são princípios éticos. No primeiro passo teve a relação com o outro, que também não deixa de ser comigo. E agora nesse a gente vai ver a relação comigo mesmo, certo? Então, dentro desses niyamas, que é o segundo passo do yoga, a gente vai conhecer mais 5 passinhos, certo? Eu vou falar de um a um aqui e eu tô até com o meu roteirinho aqui. Se você me vê olhando para baixo é porque eu tô olhando pro meu roteiro. O primeiro deles é o Shaocha, que ele está relacionado com a pureza. Traduzindo, né, seria a pureza. E que pureza é essa, Cris? É a pureza da mente? Sim, é a pureza da mente. Porém, os 8 passos do yoga, eles já têm como objetivo trazer uma pureza mental para que te leve até a meditação. É um preparo. Então, é uma pureza mental esse Shaocha? Mas é mais física, sabe? É mais do ambiente. O físico no sentido do ambiente que você tá, o físico com relação ao seu corpo também. Então, cuidar de mim mesma, eu tô praticando Shaocha. Se eu tô cuidando da minha casa, eu tô praticando Shaocha. Se eu tô cuidando dos que dependem de mim, né, filhos, talvez idosos que você cuide, animais de estimação, eu também tô praticando Shaotia, no sentido de limpar mesmo, sabe? Lavar o cachorrinho, dar um banho no cachorro, cuidar dos filhos, limpar o quarto dos filhos, ensinar as crianças a tomar banho. Não estou incentivando aqui que você crie dependentes de você, viu? Que fique claro. Mas assim, esse estímulo ao cuidado, a forma como você incentiva o seu filho a se limpar, forma como você se cuida, essa pureza no geral do ambiente, de você mesmo, tá muito ligado a esse Shaotia. E uma coisa interessante também é que no yoga nós temos algumas purificações, sabe? Algumas formas de limpar o corpo que são chamadas de dinacharya, que é uma espécie de uma rotina matinal para sua prática. Aliás, uma rotina matinal para sua vida. Você pratica diariamente. Claro que não é obrigatório, principalmente aqui no Ocidente, que não faz muito parte da nossa cultura, mas na Índia é bem comum. E é interessante, sabe? Quando a gente começa a praticar essa purificação, essa limpeza do dinacharya matinal, a gente começa a sentir muito mais motivação, disposição, limpeza, sabe? Bem-estar. Você começa a ter mais foco. Sabe quando a gente precisa de um cafezinho?
Pronto, a rotina de Natchala é como se fosse um cafezinho de limpeza e que você fica ativo para começar bem o seu dia. Que danada essa rotina de Natchala, Cris? Vou explicar. Basicamente, certo? Basicamente, talvez eu erre uma coisinha ou outra, porque faz tempo que eu não dou uma olhada na rotina de Natchala. Você acorda antes do sol nascer e você começa toda uma prática de limpeza, que aí você faz a limpeza do nariz, sabe aquela aguinha? Bota a água para um lado, sair do outro, sabe? Aí você faz essa limpeza do nariz, você faz a limpeza do rosto, limpando os olhos, as orelhas, os ouvidos. E, e daí você começa uma prática que é o respiratório, né? Fazer uma prática de respiração pranayama, fazer a sua prática de yoga, que são os asanas, a sua sequência de yoga, e que é muito interessante fazer um Surya Namaskar, saudação ao sol, para começar bem o dia, né? Seria uma forma de despertar, mas não obrigatoriamente, mas é legal assim ter uma rotina de Surya Namaskar. E aí você entra na próxima etapa, né, do Dinacharya, que é a oleação, você fazer toda uma oleação no seu corpo todo para deixar a pele mais purificada, mais macia, sabe? Um cuidado com a sua pele. E isso tudo em jejum. E daí, depois da sua prática de yoga, da oleação, também tem a meditação, né, que vem logo após a prática de yoga. Aí você teria uma alimentação leve e saudável, sabe? É basicamente isso. Talvez eu tenha alterado uma ordem ou outra, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se for do seu interesse. Mas seria uma forma de purificação, sabe? Para você começar é, bem o seu dia, para você limpar o seu corpo, limpar as vias aéreas, limpar os ouvidos e esses respiratórios assim que dão uma limpada, a gente sente desentupir os ouvidos, o nariz, principalmente quem tem rinite, sinusite, né, que acorda tudo entupido, pronto, resfriado também. Aí essas respirações de limpeza, essa rotina do Dinacharya, de limpar o nariz, né, todos os dias, traz um alívio para quem tem essas alergias, sabe? Então, assim, a gente poderia dizer que essa rotina faz parte do Shaotya e claro que seria toda uma adaptação, né, uma construção de um hábito para inserir uma rotina de Nacharya na nossa rotina matinal, até porque a gente tem que acordar, trabalhar, ir para a faculdade, é tudo no Ocidente, o nosso dia a dia é muito diferente do que no Oriente, né? Mas é possível adaptar, sabe? Tem gente que pratica fielmente todos os dias e tem muitos resultados positivos. Mas independente, suponha que você não queira fazer a rotina de Nacharya, o fato de você, a forma como você está cuidando de você, cuidando do ambiente que você vive e das pessoas que dependem de você, é uma prática de Shautya. O segundo passinho dentro do segundo passo do yoga é o Santosha. E o Santosha, ele tá atrelado ao contentamento. E quando a gente pensa em contentamento, a gente fica, é ser feliz o tempo todo. É, seria, basicamente seria estar contente em toda e qualquer situação. E aí vira uma coisa meio impossível, né? Porque a gente tá vivendo em períodos, principalmente após a pandemia, bastante ansiedade, casos de depressão vem aumentando, né? Segundo a OMS, os níveis, né, os números de pessoas depressivas vão aumentar mais e vai ser uma das doenças mais sérias dentro dos próximos anos. E é complicado, né? Viver em contentamento, sabe? Mas é uma prática dentro da filosofia do yoga. Eu particularmente, eu gosto, na verdade eu já vi outros professores também falando sobre pensar no seguinte, a gente vai passar por situações difíceis, sabe? Mas de tristeza, de raiva, e não significa que você não tem que viver esses sentimentos, essas emoções, mas com a certeza de que é mais uma fase que você está passando na sua vida, que vai passar, não é para sempre que você vai ficar naquela situação, e e que isso te deixa contente, sabe? E vou dar um exemplo mais claro, né? Por exemplo, você perde um ente querido.
Significa que com o Santosha você não deve viver o luto? Pelo contrário, isso não é nem saudável, sabe? É importante, o luto é importante, a despedida. Você tinha um laço afetivo com aquela pessoa, então é importante passar por esse processo de luto, né? É o deixar ir, o cortar o laço, é a despedida do outro. E respeitar também é uma forma de homenagem, né? Que você faz àquela pessoa que saiu da sua vida. E no praticando o santosha nessa situação, seria eu deixar de viver os sentimentos de tristeza? Não, eu viver esses sentimentos. Mas a partir do momento que esse luto se transforma num luto adoecedor, né? Aí eu já não estaria mais praticando santosha. E que luto adoecedor é esse, Cris? A gente entraria em outro assunto, que aí a gente teria que conversar um pouquinho mais sobre psicologia, mas existe um luto que ele é saudável, que é a sua despedida, que é você deixar o outro ir. Não tem como determinar um tempo, né, de quando vai durar esse luto, mas a partir do momento que você começou a negligenciar a si mesmo, sabe, a prejudicar a sua vida, no sentido de você abrir mão da sua existência mesmo pela perda do outro, talvez esse seja um luto adoecedor. Sabe? Claro que nas primeiras semanas a gente até cancela trabalho. Eu já perdi duas pessoas muito queridas, que foram os meus pais de criação, e a gente para de trabalhar, a gente quebra a rotina, mas o que eu quero dizer é que quando isso começa a se tornar prejudicial a longo prazo, pode ser que seja um luto adoecedor. Há casos e casos e tudo precisa ser analisado. Então, assim, eu não estaria, voltando para o yoga, eu não estaria praticando o santosha a partir do momento que esse luto deixou de ser saudável, sabe? Começou a me prejudicar em vários aspectos e eu posso estar entrando numa depressão. E, e aí, eu também não posso deixar de mencionar para você, como psicóloga, né, que eu não vou incentivar você a simplesmente ter uma positividade tóxica, sabe? Tipo, então seja feliz. Passou do período de luto saudável, agora você tem que agradecer pela vida dessa pessoa, deixar aí e seguir e ser contente, porque o Santosha diz que é o contentamento. Não é bem assim. A gente precisa levar em consideração as particularidades de cada ser humano. Então, assim, se você não consegue praticar o santosha porque você tem ansiedade, que seus pensamentos estão sempre acelerados, se você não consegue praticar o santosha porque você está vivendo um período de depressão, e isso não te transforma num praticante de yoga, se é que você pratica yoga, né? Nessa situação, menos ou ruim. Não, sabe? Isso apenas te coloca numa posição em que você está passando por um estado que precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Então, assim, sem positividade tóxica, certo? Eu tô falando assim, no caso de você não estar passando, não estar dentro de nenhum quadro de transtorno ou que você precise de um olhar de um profissional. E aí, por exemplo, eu atravesso a rua e um motorista quase me atropela, ainda sai me xingando, me dá uma raiva aquilo ali. E eu posso viver essa raiva? Posso, tô com raiva, fui xingada, quase que eu sou atropelada por erro meu, talvez, mas aconteceu e foi chato, não gostei. Então, assim, vivo minha raiva, vivo a minha insatisfação, mas que aquilo ali não perdure ao ponto de perder meu dia, de deixar a minha rotina, porque eu pratico o Santosha, sabe? Então, ai, graças a Deus eu não fui atropelada. Podia ser pior, né? Eu podia estar indo agora para o hospital, mas não, esse cara só me xingou. Então, Santosha, vida que segue, vamos embora. Vamos para o próximo ponto dentro do segundo passo do yoga, que é o segundo passo se chama Niyamas. Esse próximo ponto são tapas. E não é tapa, pá, 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 não. Tapas é disciplina. E a disciplina de você manter as suas responsabilidades, as suas atividades, os seus estudos, o seu trabalho, tudo isso a gente já pensa em disciplina nesse sentido, né? Eu tenho disciplina de academia, por exemplo, eu malho todo dia e eu tenho essa disciplina de ir para academia todo dia e isso está dentro do tapas. E às vezes não é prazeroso para mim, eu odeio ir para academia, detesto, mas eu preciso dessa rotina porque vai me fazer bem para minha saúde a longo prazo. Então, tapas, disciplina, sabe? E se a gente trouxer
para o contexto da prática do yoga, a gente tem. Lembra que eu falei do Surya Namaskar, a saudação ao sol? Tem algumas linhas do yoga que as pessoas praticam o Surya Namaskar diariamente, que é acordar, fazer aquela rotina do Dinacharya, da limpeza, da oleação, da respiração, limpeza do nariz, fazer uma prática de yoga. Essa prática de yoga é justamente a saudação ao sol, que é uma sequência, são vários ciclos, né? Mas é repetitivo. Você praticamente repete 12 vezes a mesma sequência, sabe? Esse é o mínimo, né? E tem gente que tem a disciplina, tem linhas do yoga que tem a disciplina de todos os dias você praticar o Surya Namaskar, a saudação ao sol, e ter aquela alimentação saudável, que também e leve, né, que faz parte do Dinacharya, e aí tocar o seu dia. Então, tem muito praticante de yoga aí que acorda antes do sol nascer e faz essa rotina. E eu não vou dizer para você que eu faço atualmente, a minha rotina é um pouco diferente, até porque a maioria das minhas aulas de yoga são bem cedo de manhã. Mas eu já fiz. E realmente é muito proveitoso. No começo dá uma preguiça, uma indisposição, mas depois daquela sequência assim de Surya Namaskar que você se sente limpo, renovado, sabe? Bem alimentado, apesar da alimentação ser leve, você se sustenta a manhã toda até o almoço e com disposição. É maravilhoso. E a gente sente o corpo mais condicionado, a gente sente a respiração melhor. Eu lembro que na época que eu fiz essa sequência de Surya Namaskar, eu tive crise de sinusite e isso nunca mais eu tive. Acho que faz uns 5 anos, nunca mais eu tive crise de sinusite. Enfim, as disciplinas previnem a gente de atrasos, desorganização, procrastinação. Então, dentro do yoga não é diferente. Você praticar o yoga no tapetinho e além do tapetinho, que é a filosofia, também etapas, sabe? Quando a gente pensa nesse ponto do segundo passo do yoga, o Swadhyaya, a gente começa a buscar se conhecer melhor, sabe? E esse buscar se conhecer melhor começar a entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu, por exemplo, quando eu. Acho que eu tava chegando ali pelos 30 anos, eu comecei a perceber que eu não gostava de várias coisas, comecei a me descobrir, sabe? Coisas que eu não sabia ao meu respeito, coisas que eu não gostava e que eu achava que eu gostava, que na verdade eu só gostava porque eu fui ensinada a gostar, e coisas que eu gostava que na verdade eu não gostava e que se eu gostava só porque eu fui ensinada a gostar. Não sei se deu pra entender. Mas um exemplo é bolo, por exemplo. É, eu nunca fui muito fã de bolo, não é uma coisa que eu odeio, mas assim, não é prazeroso pra mim, pra uma festa de criança, por exemplo, as pessoas amam, né? Pegar os salgadinhos, os docinhos, o bolo, aí fica pro bolo. Pra mim, nenhum daquelas comidinhas eu acho, não é um, ai, vou agora comer coxinha, empadinha, docinho, bolo. Pra mim não é prazeroso, na verdade, começa a sentir na língua, assim, me dá um certo incômodo. Não é que eu odeie, mas eu fazia mais porque tava todo mundo fazendo. Todo mundo espera para pegar o bolo, porque o bolo é o esperado, então também vou esperar e vou pegar o bolo. Óbvio, como o bolo é bom, mas não é, sabe? Pra mim, né? Não é. Então aí foi uma coisa que eu descobri sobre mim mesma, que eu não faço questão do bolo. Então, isso é o Swadhyaya, sabe? É você começar a descobrir o que você gosta, o que você não gosta, conhecer as suas limitações. A própria prática do yoga, quando a partir da primeira aula que você entra, né? Eu tenho muitos alunos que chegam achando que a gente vai ficar só meditando. E aí dizem: caramba, foi puxado. Eu achava que ia ficar só meditando, mas o negócio é puxado. E aí ele começa a perceber que os outros alunos que já estão praticando há um tempinho, eles têm mais flexibilidade, mais força, mais paciência em lidar com as posturas do yoga. E a pessoa que está chegando agora sente o corpo enrijecido e, eu não consigo fazer essa postura, eu não tenho força para isso, e vê os alunos fazendo invertido e fica, meu Deus, e você não tem que fazer isso, sabe? Você precisa respeitar o seu corpo, conhecer os seus limites, né? Uma coisa que eu repito muito em aula e eu vejo que outros professores também. Não existe ninguém que conheça, ou pelo menos que deve conhecer o seu corpo do que você mesmo. Então faça
o que você pode. Se respeite. Não fique se comparando com o outro, não, porque o outro tem um repertório dele, você tem o seu, e você vai chegar lá, sabe? Dentro dos seus limites, você vai chegar lá. Não parece que não vai, mas vai, porque a gente volta para a disciplina. Se você sempre faz, você começa a se tornar um especialista, alguém entendedor, um especialista mesmo daquele assunto. Então, no Swadhyaya é a mesma coisa, né? Você começa a conhecer a si mesmo e daí você se torna um especialista sobre si mesmo. Essa é a ideia do Swadhyaya. E aí, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa sobre esse ponto. Acho que é isso, estudo de si mesmo. Ah, eu coloquei também sobre psicologia, terapias alternativas, que quando a gente começa a se autoconhecer, se autodescobrir, a gente começa a ir atrás, né, de algumas coisas. Tem a galera do meio holístico, né, que vai atrás de aromaterapia, barra de axis, não só do meio holístico, né, outras pessoas também, outras pessoas vão atrás de dança, mexer o corpo, conhecer o próprio molejo e a psicologia também atrás de um profissional que esteja ali acompanhando, que possa lhe direcionar e lhe ajudar a descobrir muitas coisas ao seu respeito, sabe? Então, assim, existem várias maneiras de você trabalhar esse autoconhecimento e tá aqui também, que é o Swadhyaya. Ishvara Pranidhana. O Ishvara Pranidhana, ele é a conexão com Deus ou o que você considera acima. Algumas pessoas vão dizer que é o universo, o cosmos, a natureza, a mãe natureza, a deusa, a criação, sabe? E assim, independente da sua fé de religião, vai muito além disso, sabe? É uma conexão com a espiritualidade, né? Com o que está acima de nós, mas não necessariamente atrelado a uma deidade ou a vários deuses, né? A uma religião. Você pode ter uma espiritualidade aguçada, por exemplo, no fato de você estar praticando os 8 passos do yoga. Você está se preocupando nessa parte filosófica porque você quer atingir a meditação, o estado meditativo. Então, essa é a sua visão de estar acima, sabe? De estar além da sua rotina, do seu corpo, da sua ansiedade. Então, você quer evoluir nesse sentido, né? Então, isso tá dentro do Ishvara Pranidhana também. Se você acredita em Deus, também tá dentro, mas é essa conexão com o além do que a gente tem, sabe? E que isso é saudável dentro do yoga, porque dá pra gente uma sensação de propósito, independente de ser uma entidade, né, uma deidade ou não. Se você está em busca, por exemplo, da meditação, dá uma sensação de propósito. Eu estou traçando uma meta para chegar até ali. Quando você entra no estado meditativo, você se sente bem, relaxado, diminui os níveis de ansiedade. Eu não vou dizer que você vai atingir uma consciência plena para além deste mundo, porque eu particularmente não sou muito adepta a essa parte mais assim, sabe? Que leva a gente para além do que a gente tem aqui. Mas eu concordo que tem um relaxamento profundo, você colhe um estado de tranquilidade mental, e isso, para quem tem ansiedade, acho que hoje em dia tá difícil ter alguém que não tenha ansiedade, existir alguém que não tenha ansiedade, né? Mas te dá um alívio, sabe? Desses pensamentos acelerados, desses pensamentos repetitivos, desses julgamentos. E é um momento que você tem mais conexão com a sua respiração, com o seu corpo. E hoje a ciência ela já mostra muitos estudos que dos benefícios que a meditação, que a respiração traz, sabe? Só o mindfulness, que é um tipo de meditação, ele tem estudos que mostram que o mindfulness ele diminui a ansiedade, depressão, dores crônicas. Nossa, tem tantos estudos hoje em dia, sabe? Estudo feito mesmo por cientista, laboratório e tal. Hoje o mindfulness aqui no Ocidente, ele está sendo a meditação mais testada, né? Porque até então a gente só tinha um Oriente e quando veio a meditação para cá, através do John Kabat-Zinn, ele conseguiu testar essa meditação. Então, assim, tem muitos resultados. Então, essa busca por esses resultados para o meu bem-estar, para o meu autoconhecimento, para o cuidado comigo mesmo, pode ser sim o Ishvara Pranadhana, certo? Então,
chegamos ao fim do segundo passo do yoga, que são os niyamas. Repetindo, primeiro passo do yoga tem 5 passinhos lá e você pode checar no vídeo anterior, que está dentro de uma playlist aqui nesse canal que chama a Filosofia do Yoga. Esse aqui é o segundo passo, que é o niyamas, e nós vamos dar continuidade, terceiro, quarto, até a gente chegar no oitavo passo, que é a meditação. Inclusive, eu pretendo trazer vídeos aqui falando sobre mindfulness, essa prática de meditação que eu acabei de falar, que é bem testada, tem muita coisa legal. E, enfim, é isso. A gente se vê no próximo passo do yoga e namastê, tudo de bom pra mim, tudo de bom pra você e tudo de bom pra todos nós.